2 mais 4. Quem são os candidatos a raízes inteiras? Os inteiros que dividem 4. Mas nenhum vai ser raiz, vai? Esse polinômio tem raiz? Não. Estamos entendidos? Mais uma vez, a recíproca desta proposição que eu apaguei aqui não é verdadeira. Ó, só para encerrar essa parte você tem AX2 mais BX mais C. A, B e C reais com A diferente de zero. Aí você calcula o delta. Se o delta é positivo, há duas raízes. Há duas raízes reais. Há duas raízes reais e distintas. Há duas raízes reais e distintas desse polinômio. Quem é uma? É Z1 igual a quê? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. Quem é o delta? Quem é? B2 menos 4AC. E quem é a outra raiz? Quem é? Menos B menos raiz de delta sobre 2A. Elas são distintas porque aqui eu estou somando mais raiz de delta, que é positiva, e que eu estou subtraindo vai dar diferente. Agora observe o seguinte. Daí, quem é Z1 mais Z2? Quem é Z1 mais Z2? Quem é? Você somar Z1 com Z2, soma isso com isso. Dá quem? Dá menos 2B sobre o quê? Sobre 2A. Dá menos B sobre A. A soma das raízes é menos B sobre A. E quem é Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2. Quem é? Olha, Z1 vezes Z2, isso aqui vai ficar o seguinte. Essa fração vezes essa vai ficar 4A2 no denominador. Ali, né? Menos B sobre A. Só B sobre A. Menos B sobre A. Tá. E Z1 vezes Z2, quem é? É o produto da soma pela diferença. Qual é o produto da soma pela diferença? O quadrado de um, que dá B2, menos o quadrado do outro. Mas o quadrado da raiz de delta é o delta. Então vai ficar B2 menos 4AC. Entenderam? O quadrado de menos B é o mesmo quadrado de B. E quanto é que vai dar isso? Vai dar 4AC sobre 4A2. Isso aqui dá quanto? C sobre A. Ou seja, a soma das raízes reais, no caso que o delta é positivo, se você está considerando delta maior que ou igual a zero, também funciona porque as raízes são iguais, certo? Vai dar também. Vai dar menos B sobre A, a soma e o produto dá o quê? C sobre A. E como é que eu usei aqui? Como é que eu usei aqui? Porque isso é muito simples quando A é 1. Ó. Você pega só B e C reais e A igual a 1, e A igual a 1, e A igual a 1, se o A é 1, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar só o quê? Menos B. E quanto é que vai ficar isso aqui? C. Só que a recíproca desta proposição é verdadeira. Olha o que é a implicação. Ó. A implicação. Eu mostrei primeiro, se são raízes, o produto dá menos B, desculpe, a soma dá menos B, pegue A. A, B e C reais com A diferente de zero. Então isso aqui dá quanto? Dá B menos B sobre A. Isso aqui dá quanto? C sobre A. Olha o que eu fiz. Se são raízes, a soma dá isso e o produto dá isso. Só que a recíproca também é verdadeira. Se a soma dá isso, se eu tenho dois números reais e a soma dá isso aqui e o produto dá isso aqui, esses dois números também são raízes. É facinho provar isso aí. E eu estou no caso em que o A é 1. Agora vamos voltar o A igual a 1. A igual a 1. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar só
menos B, e aqui vai ficar o quê? C. Aí volte para cá, ó. Nesse polinômio. Quem é o B? Menos 1. Então, eu vou atrás de dois números cuja soma dá 1. E quem é o C? Menos 2. Então, eu vou atrás de dois números cujo produto dá menos 2. Quais são os números? 2 e menos 1. A soma dá 1 e o produto dá menos 2. Então, você vai rápido nas raízes, tá certo? Entendido aí? Tá bom? Por causa disso. Encerrado isso aí, tá? Isso aqui é muito útil quando você quer fatorar uma expressão polinomial com coeficientes inteiros. Você vai atrás das raízes inteiras por esse critério. Se eu não me engano, é critério de Eisenstein, tá? Esse critério é mais geral. Ele acha até as raízes racionais. Mas eu fui na sua versão mais simples, tá? O número racional é raiz de uma função polinomial se o A sobre B. Se o A divide o A zero e o B divide o AN. Mas isso é outra coisa. A demonstração também é simples, mas eu vou ficar só nesse, com o coeficiente, achar as raízes inteiras, tá? É o critério de, eu acho que é esse mesmo, Eisenstein. Então, pronto. Agora voltemos à minha divisão. Eu gosto de fazer a coisa com a divisão. Ó. Definição. Definição. Ó, sejam A e B conjuntos, aí a definição geral, tá? É uma definição sobre função que vale para álgebra linear, vale para o cálculo de várias variáveis, o cálculo 3 que vocês têm, tá bom? Não é só para a função do cálculo 1, que é a função de variável real e de valor real. Então, sejam A e B conjuntos e f de A e B uma função. Dizemos que f é injetiva quando vale a seguinte implicação. Tá? Dizemos que f é injetiva quando vale a seguinte implicação. Eu vou destacar de preto aqui. Diga. O que é injetivo? Dizemos que f é injetiva. Mas o que significa injetivo? Eu vou dar a definição. Quando? Você não deixou eu terminar. Quando? Essa foi engraçada. Quando x diferente de y, quando x diferente de z, implica f de x diferente de f de z. Quaisquer que sejam x e z, aonde? No domínio A. Tá certo? O que significa uma função ser injetiva? Então, significa o seguinte, se eu pegar dois números reais, se eu pegar dois elementos no domínio distintos, as imagens necessariamente são distintas. Para ser injetiva tem que acontecer isso, tá certo? Por exemplo, um desenhozinho, ó, né?
desenhozinho, tá aqui o A, tá aqui o A1, A2, A3, A4, tá aqui o B, com o B1, B2, B3, B4, mais um aqui, o B5. Aí você pega uma função daqui para cá, que faz isso. Essa função injetiva é elementos distintos no domínio são levados em elementos distintos na imagem. Então, essa função f ela é injetiva. Agora, você pega aqui do A, conjunto B, tá? Pega A1, A2, A3, bem simples, B1, B2, B3. Aí pega uma função G daqui para cá, que faz isso. A1 no B2, A2 no B2, A3 no B3. Isso é uma função, não é? É função. Agora, é função injetiva? Não, porque dois elementos distintos na imagem, dois elementos distintos no domínio, possuem a mesma imagem. Para ser injetiva, tem que valer esta implicação. Ou equivalentemente, né? Ou equivalentemente, tá? Ou equivalentemente, uma implicação é verdadeira quando e somente quando a sua contrapositiva é verdadeira. Ou equivalentemente, a contrapositiva vale. F de x igual a f de z implica o quê? X igual a z. Quaisquer que sejam x e z no domínio. Lógica. Aí entra a questão de lógica, né? Quando uma implicação é verdadeira, se somente se, a sua contrapositiva também é verdadeira. Então, ser injetiva é isso aqui, tá? Ou essa forma equivalente, tá? Dado C contido em A, se você tem um conjunto C contido em A, dizemos que F é injetiva em C quando a restrição de F ao conjunto C é o quê? É injetiva. Tá? Então, isso aí. Por exemplo, ó, a função, ó, olha o exemplo. A função, pega essa função aqui, ó, f de R em R, bem simples, dada por, agora vamos cair no caso do cálculo, né? Cálculo, função de variável real e de valor real. Essa função aqui, f de x igual a x2, qualquer que seja o x real. Essa função é injetiva? Por que ela não é? Por quê? Ó, veja bem, uma função é injetiva quando esta implicação aqui é verdadeira. Eu chamo isso de implicação. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Quantificador universal, né? Então, como é uma proposição formada por uma família de implicações, tá? Tá? Porque é uma família de implicações aonde? No A cartesiano A, indexadas pelo A cartesiano A, a lógica continua valendo. E eu chamo de implicação. E uma implicação dessa é falsa, tá? Quando existem x e y em A, tal que a implicação não é verdadeira. E quando é que a implicação não é verdadeira? Quando eu tenho isso aqui, o quê? Verdadeiro, isso aqui, falso. A lógica continua valendo. Você tem que responder à luz da lógica. Então, por que esta função não é injetiva? Eu tenho que dar um contra-exemplo. F não é injetiva. A função F. A
função f. A função f não é o quê? Injetiva. Por quê? Vírgula. Porque você tem a imagem de 2 igual à imagem de menos 2, que é quanto? 4. Ou seja, eu tenho dois números distintos com a mesma imagem. Ela não é injetiva. Tá certo? Mas a restrição de f ao intervalo, entretanto, se você pega a função f e a restringe ao intervalo dos não negativos, quer dizer, nesse intervalo, ela é injetiva. Ela é injetiva. A função f aqui é injetiva. Por quê? Por quê? Dá prova. Dá prova disso aqui. Para provar que a f restrita a esse intervalo aqui ela é injetiva, ou seja, se eu estou considerando só os números não negativos, aí eu venho para cá, eu vou provar usando isso aqui. Tá certo? Ora, veja, se x e z são dois números não negativos e x é diferente de z, tá certo? Então, vamos ver se vale a implicação. F de x igual a f de z. Vamos direto. E x é diferente de z, então, primeira coisa, x mais z é o número que, hein? O que é que eu posso afirmar sobre x mais z? Eita, tá feia a coisa. O que é que eu posso afirmar? Se x e z estão nesse conjunto e x é diferente de z. Primeira coisa, eu posso afirmar, o que é que eu posso afirmar sobre x mais z? X mais z é o quê? É o quê? Mais do que isso. Se os dois são não negativos e os dois são diferentes, um deles é positivo. Então isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo e o que é que acontece com x menos z? É diferente de zero. Daí, o produto de x menos z por x mais z é o quê? Diferente de zero. Desliga a sua caixinha de som aí, menina. Tá certo? Não é? Porque se esse é positivo e esse é diferente de zero, o produto. Logo, quanto é que dá esse produto? x2 menos z2. Isso aqui é o quê? Diferente de zero. Tá? Eu posso até botar assim um isto é. Isto é, x2 menos z2 é diferente de zero. Logo, o f de x é diferente de quem? Do f de z. Ou seja, se eu pego dois elementos no domínio dessa restrição aqui e os dois são diferentes, as imagens são diferentes. Tá certo? A função, ó, pega essa função aqui. A função f de r em r, dada por f de x igual a x3. Essa função ela é injetiva? Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Será que essa função é injetiva? Ela é injetiva? E aí? É sim. É sim. Por quê, ó? Olha aqui. Dados x e z reais, tá certo?
Se x é diferente de com x diferente de z, com x diferente de z, nós temos três possibilidades. Tens três possibilidades. Os dois são não positivos, os dois são não negativos, ou um é negativo e o outro é positivo. Concorda comigo? Você tem, tá certo? Você tem o produto dos dois sendo negativo. O produto dos dois sendo negativo. O que significa isso? Isso é uma forma sucinta de dizer que um é positivo e o outro é negativo. Tá certo? Daí, aí vamos analisar. Daí, você tem três situações. Primeiro, se x e z são não negativos, se x e z, se os dois são, aqui, você tem x e z menor que ou igual a zero, não positivos, desculpe, então